Olá, eu vou falar hoje sobre o mito do colesterol. Ele não é o vilão que nos fizeram acreditar. Talvez esse seja um dos vídeos mais importantes que você vai ver nesse meu canal, nessa minha página. Assista esse vídeo até o final, porque você vai ver informações importantes. Eu quero lhe passar informações muito importantes sobre o colesterol. No final, faça a tua crítica e comente abaixo e faça teus comentários para ver a tua opinião. Em primeiro lugar, o colesterol é fundamental para a vida. Ele encontra-se em todas as células do corpo, ele faz parte da membrana da célula. Se a membrana da célula, se não tiver colesterol, a membrana da célula falha e a célula morre. A parte mais importante da célula é a membrana e a parte mais importante da membrana é o colesterol. O colesterol é fundamental para a absorção das vitaminas. Todas as vitaminas precisam do colesterol. Os nossos hormônios, nossos principais hormônios, eles são feitos à base de colesterol. Nosso cérebro é riquíssimo em colesterol. O cérebro precisa de colesterol. E o colesterol não é uma gordura. Vamos começar por aí. O colesterol é um lípide e ele é um esterol. Gordura, nem toda gordura é um lipídio. Então, ele é diferente de gordura. O colesterol é tão importante para a natureza que Deus, quando criou o homem, não quis se arriscar e colocou dentro do nosso corpo a capacidade de produzir colesterol. Nós produzimos mais de 80% pelo nosso corpo. E quase todas as células do nosso corpo produzem colesterol. Menos talvez a célula cerebral, a célula nervosa. 90% é produzido no fígado. E apenas 20% do colesterol vem da alimentação. Quer dizer, se a gente ficar sem colesterol na alimentação, a nossa natureza consegue produzir colesterol adequadamente. Apesar de que você está ouvindo falar muito mal do colesterol, a imprensa científica contamina a mente dos profissionais de saúde e durante muito tempo a gente fica falando mal do colesterol. Mas se a gente começar a analisar quantidade, níveis de colesterol do corpo que tem, sabe-se que o idoso morre 2 vezes mais por ter menos colesterol do que ter por muito colesterol. O colesterol baixo faz a célula cerebral sofrer. O colesterol baixo aumenta o índice de demência. O índice de suicídios em idosos é o dobro em colesterol baixo do que em colesterol alto. Procure nunca ter colesterol abaixo de 150. Daí vocês estão me dizendo assim, tá, mas e o risco cardíaco? Balela. Todos os grandes estudos científicos não encontraram nenhuma relação entre níveis elevados de colesterol e aumento do risco cardíaco. Tanto que os níveis de colesterol estão baixando em toda a sociedade ocidental e o risco de morte cardíaca, as mortes por lesão cardíaca, não diminuíram. Um dos exemplos que marca bem a questão de tratar ou não tratar com o colesterol, um estudo grande acompanhou durante muito tempo e encontrou 115 mortes cardíacas no grupo tratado e 124 mortes cardíacas no grupo não tratado. Opa, então vale a pena tratar, porque diminuiu ao menos um percentual. Só que o grupo tratado teve 265 mortes em geral e o grupo não tratado 260 mortes em geral. Isso demonstra que não há vantagem nenhuma em tratar. Observe agora esse gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui. A linha preta é a linha de mortes por problemas cardíacos e a linha vermelha é a linha do nível de colesterol. Bem à esquerda no gráfico nós vamos encontrar os aborígenes. Os aborígenes são os que têm o maior nível de morte cardíaca e tem lá embaixo o nível de colesterol bem baixo. E lá na direita, onde se encontra o maior índice de colesterol, que é nos suíços, nós encontramos um dos menores índices de morte cardíaca.
Ou seja, não há relação direta entre índice de colesterol e morte cardíaca. Como é que começou tudo isso aí? Vocês vão perguntar, mas isso não vem de graça, porque as pessoas falam tanto no colesterol. Tá, tem 2 trabalhos que foram fundamentais. Um dos trabalhos foi de um patologista russo que ele alimentou coelhos com altas doses de colesterol. E depois sacrificava os coelhos e descobriu que os coelhos tinham arteriosclerose. Viram? O colesterol deu arteriosclerose. Só que agora, pensem comigo um pouquinho. Colesterol é um lípide que vem dos animais. Coelho é um herbívoro, ele só come ervas. Então, se tu dá um alimento gorduroso, de gordura animal, de lipídio animal, para o coelho, ele vai ficar com excesso de colesterol. Tá. Esse outro trabalho, então, foi ali que começou a grande questão. Patologistas também acompanharam, fizeram a necrópsia de soldados mortos na guerra da Coreia, lá por 1950 e pouco, né? E soldados jovens, 20, 21, 22 anos, e encontraram um bom número lesões de arteriosclerose nas artérias. Em alguns encontraram, inclusive, algumas artérias bloqueadas. E foram ver que nenhum desses soldados tinha histórico de angina ou de doença arterial obstrutiva. Aí começaram a analisar as artérias e encontraram nas artérias, adivinha o quê? Muito colesterol. Logo, se tem muito colesterol nas artérias, o colesterol é o culpado da arteriosclerose. Parece lógico, mas aí fazendo analogia assim, se você passar por um incêndio, qualquer incêndio, você vai encontrar um monte de bombeiros. Logo, os bombeiros são o que causa o incêndio? Não, os bombeiros estão lá para apagar o incêndio. Então, será que o colesterol está ali como mocinho? Aí que a gente começou a se dar conta disso. Em estudos mais avançados, estudos mais atuais, mostrou que a arteriosclerose começa com uma lesão da membrana interna da artéria, aquela que fica bem dentro da artéria, chamada endotélio, que se inflama e se lesiona. A primeira defesa do corpo a chegar nessa artéria lesionada é o colesterol, que vai lá para bloquear essa lesão. Então, a inflamação, lesão, colesterol, e logo depois do colesterol chega cálcio, chega fibrina, chega plaqueta, chega fibrinogênio, e formando a placa arteriomatosa. Então, o colesterol não é o bandido. O colesterol é o mocinho. Um outro trabalho que foi publicado agora em 2012 na revista JAMA, é o Jornal da Associação Médica Americana. E quem publicou foi a editora-chefe. A editora-chefe da JAMA é fera. Ninguém pega esse cargo sem ser fera. E ela aconselhou, de uma forma bem formal, que homens saudáveis com colesterol alto não deviam tomar estatina, porque não há nenhum benefício na mortalidade. E ela citou naquele editorial da revista uma lista grande de para-efeitos que a estatina faz. Não bastando isso, existe um outro estudo Cochrane. O estudo Cochrane é um dos estudos mais fidedignos que existe, que estudou mais de 28 mil pessoas de 100 países e afirmaram peremptoriamente: dietas baixas em gorduras saturadas não tinham qualquer efeito na mortalidade total e nem mesmo a mortalidade cardíaca. Ou seja, aquilo que nós médicos vínhamos dizendo há muito tempo: come menos gordura para ter menos problema cardíaco, não acontece na verdade. Baixar a gordura da alimentação. Da gordura entra todas as gorduras e todos os ésteres, como os colesterol, não diminui problema cardíaco. Mas como é que começou essa história de usar estatina para tratar o colesterol? Vejam esse anúncio do Liptor.
Diz o seguinte: Lipitor reduz o risco cardíaco em 36%. Olha, se vocês são que nem eu, se eu ver um anúncio desse, é claro que eu vou usar a estatina para reduzir meu risco cardíaco em 36%. Mas olha como é que eles chegaram a esses valores. Dentro do estudo, eles deram Lipitor, que é uma estatina, por um grupo de pessoas e não deram para outro. O grupo não tratado teve 3 mortes em 100 e o grupo tratado teve 1,9 mortes em 100. Então, há uma vantagem de 1,1%, óbvio. Agora eu pergunto, você se submeteria a todo aquele par-efeito, todas aquelas complicações que a estatina dá para ganhar apenas 1,1% de vantagem? Claro que não. Então, que cálculo que eles fizeram para chegar aos 36%? Olha, eles não mentiram, mas olha como eles maquiaram a estatística. Eles dividiram 1,9 por 3, que dá 36%. E disseram que, comparando pacientes tratados com pacientes não tratados, há uma vantagem de 36%. Não é errado, mas é uma maquiagem na estatística. Uma outra coisa para a gente entender, vamos chamar assim, a ganância, para nós dizermos pouco, das empresas farmacêuticas. Naquela época se estabeleceu que pessoas com colesterol acima de 240 deveriam tratar com estatina. E todo mundo nesses níveis começaram a tratar com estatina. Daí, só que não era muita gente que tinha isso. Então, a ciência juntou os 9 principais especialistas de colesterol do mundo para fazer um consenso. Consenso é quando a gente faz isso, pega os melhores, pessoas inquestionáveis, e põe a discutir e vão tirar o consenso. E nesse consenso, isso foi em 2004, chegaram à conclusão que o índice para tratar não é 240, o melhor valor era 200. E a partir daí, todo mundo começou a tratar colesterol quando que estavam acima de 200. Mas olha só quem eram essas 9 pessoas. Das 9, somente um era isento. Os outros 8 recebiam verbas de laboratórios e vários deles de vários laboratórios que produziam estatina. Um deles chegava a receber $1 milhão por ano para fazer pesquisa com estatina. Claro que eles não eram corrompidos, eles recebiam dinheiro para fazer pesquisa, mas eles estavam, vamos dizer assim, contaminados com isso. Eles não tinham uma isenção, só um que tinha isenção. Fizeram um outro estudo, e esse estudo foi feito em 2007 e que levantaram trabalhos que analisavam o tratamento de estatina para paciente com colesterol. E juntaram só trabalhos classe A, trabalhos publicados em revistas peer review, que são as revistas A. Juntaram 192 trabalhos. Dividiram esses trabalhos em 2 partes. Que era organizados em instituições que recebiam verba do governo e outros que recebiam verbas dos laboratórios para fazer as pesquisas. Adivinha o resultado final? O grupo que era financiado por laboratório encontrou 20 vezes mais resultados positivos com o uso de estatina do que o outro grupo, que era de pessoas não financiadas por laboratório. Fica complicado a gente aceitar os trabalhos científicos dessa forma. Então eu quero que você pense seriamente de que o colesterol não é o seu inimigo e que você deve evitar ao máximo o uso de estatina. Os trabalhos científicos mostram pessoas saudáveis com colesterol alto não devem tomar estatina.
Quem diz isso são pesquisadores lá em cima, não é o Uronal que está dizendo. São pesquisadores inquestionáveis. E quando que se toma estatina? Paciente com risco cardíaco ou com colesterol elevado. Só esses devem tomar estatina. Pense nisso, divulguem esse vídeo para as pessoas que vocês conhecem, façam seus comentários para que a gente possa criar um fórum de discussão científico, um fórum de discussão imparcial, onde a gente possa avaliar informações científicas. Se você tiver uma outra informação contestando essa, coloque aqui no seu comentário e vamos evoluindo e tirando um pouco a nossa dependência de informações apenas dadas por laboratórios farmacêuticos que têm um único objetivo, de ter lucro em cima da doença. Eu quero aproveitar, falando em doença, para você se inscrever no workshop A Conquista da Super Saúde. Eu estou impressionado com o número de inscrições que estão sendo feitas. Já existe quase 15 mil pessoas inscritas nesse workshop. E isso está me motivando a fazer, eu estou fazendo as aulas, estou montando as aulas com muito carinho, com muito capricho, para que você consiga aprender e para você consiga ter informações que aumentem a sua saúde e, quem sabe, que te ajudem a desenvolver uma super saúde. Em algum ponto dessa página tem um link onde você pode fazer essa inscrição. Eu desejo a você a conquista da super saúde.